Reinaldo, a gente segue falando do Flávio Bolsonaro porque ele esteve num evento aí de pré-candidatura lá em Natal no último sábado e ele usou um jingle que diz que o Centrão vai cair do cavalo e que o eleitorado não quer uma terceira via sequelado. Só que assim, curiosamente o Flávio tenta conseguir o apoio dos partidos do tal Centrão, como União Brasil, o PP e o Republicanos, desde que ele anunciou que foi escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro, para disputar a presidência. O jingle também reforça a polarização entre Flávio e o presidente Lula ao criticar candidatos alternativos. Ele diz assim: em 2026, Flávio Bolsonaro, não queremos terceira via sequelado. Chega de PT, não chorem jumentada. Em 2026, são os dois lados na parada. E olha, interlocutores do senador têm conversado com o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, que é um desses pré-candidatos da terceira via, sobre essa possibilidade dele ser o vice do Flávio Bolsonaro. Além do Ratinho, estão se colocando aí como alternativas o filho mais velho de Bolsonaro, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e Romeu Zema, que agora é ex-governador de Minas Gerais. Quem seria o melhor vice para Fábio Bolsonaro, ô Reinaldo? Olha, eles todos dizem que vice não querem ser, né? Sobretudo porque aí eu entendo que o vice é um sequelado, necessariamente, né? Não sei se o Flávio está pensando em algum sequelado. Em primeiro lugar, eu quero fazer justiça ao jumento, né? Porque a hora que eles chamam os adversários de jumentada, além dessa gente dizer o que é e como trata o adversário, e é sempre o processo de desumanização do adversário, né? Já escrevi meu primeiro texto no Metrópolis, diz isso, né? Hiperhumanização do nosso mito com o mártir e os outros que são coisa que se danem. E é assim que eles pensam mesmo, porque a gente viu que eles queriam pro Lula. Porque essa coisa de jumentada, como se fosse... E daqui a pouco fica esse negócio de jumentada como se o jumento for... Primeiro que o jumento não é estúpido, o jumento é um bicho muito esperto, aliás, correndo o risco de extinção se não tomar cuidado. É um bicho muito esperto, não é burro não. Né? Mas quando trata dessa coisa de jumentada, eles estão falando no Nordeste, né? Ele está falando no Rio Grande do Norte, e a ideia é que, bom, nós vamos usar aqui uma linguagem do povo para desqualificar nossos adversários, né? Terceira via sequelada. Veja, precisa do apoio do Centrão, mas trata o Centrão como lixo. Como se eles não tivessem feito acordo com o Centrão. Aí, cara, a gente precisa voltar algumas coisinhas de novo, né? Sem memória, a gente não consegue entender o que está em curso. Tem um vídeo do general Heleno, em prisão domiciliar, né? No momento, do dia 22 de junho de 2018, num evento do PSL, que está ali, é a candidatura de Bolsonaro sendo lançada, oficializada. Vamos lembrar uma musiquinha que o general Heleno cantou para o Centrão, vai. Pela primeira vez na minha vida, cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino pátrio, né? A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Evidentemente, a música Se Gritar, Pega Ladrão, não fica um. Essa era a ideia que eles faziam do Centrão. E Bolsonaro fez uma campanha em 2018. Voltamos ao tema do antissistema. Contra o sistema. Todos seriam iguais. Então, não haveria distinção entre o Haddad, que era o candidato dos progressistas, do PT, o Centrão, o Alckmin, tá, tudo. Vem... Aí vamos botar um outro mito, né? Vem o Redentor. Aquele que vem nos salvar desse negócio todo. E, de fato, os primeiros tempos do Bolsonaro com o Centrão foram muito tumultuados.
Um dos mais duros críticos do bolsonarismo era Arthur Lira, no começo. Até que se fez o acordo com Arthur Lira, no dia 20 de dezembro de 2020. Se fez o acordo para Jair Bolsonaro apoiar Arthur Lira à presidência da Câmara contra o Rodrigo Maia, né? Contra o candidato do Rodrigo Maia, né, na verdade. Se tratava de aposentar o grupo do Rodrigo Maia, o que de certo modo aconteceu, né? Que era o Baleia Rossi. Se lança o Arthur Lira, vence espetacularmente. O Centrão nunca mais foi um problema para o bolsonarismo. Volta um pouco. 26 de maio de 2019 foi a primeira manifestação de rua promovida pelo Bolsonaro contra o Supremo, contra Rodrigo Maia, contra o Alcolumbre, contra o Congresso. Foi a primeira. Milhares de pessoas nas ruas. Não deixam Bolsonaro governar. Quem não deixa? O Centrão. E passaram ali 1 ano e tanto, quase 2 anos, batendo boca com o Centrão. E dizendo que o Bolsonaro não conseguia governar. Em 26 de maio, o Bolsonaro não tinha perdido nenhuma causa ainda no Supremo, não tinha embate com o Supremo, e mesmo assim eles já estavam empenhados em desmoralizar o Supremo. Já havia as milícias digitais. O inquérito das fake news é de março de 2019. Então foi sempre uma relação conflituosa, até o acordo com Arthur Lira. Deste acordo nasce a aliança inquebrantável com o Centrão, que durou todo o governo, que permitiu ao Jair Bolsonaro cometer todos os crimes de responsabilidade a que ele tinha direito. À época era colunista da Folha, eu parei de contabilizar os crimes de responsabilidade quando chegaram, acho, a 37. E, evidentemente, crime de responsabilidade se pune com impeachment. Não ia acontecer na Câmara, não ia acontecer no Senado. Começou a penca de crimes comuns, mas que também não tiveram curso, sem denúncias da Procuradoria, enfim. Né? E se começa a arquitetura do golpe. A arquitetura do golpe não começou com a eleição de 2022. Isso é uma bobagem. Começou muito antes. Né? 19 de abril de 2020, em frente ao QG do Exército de Brasília. Era uma manifestação em favor do AI-5. Ele foi lá e discursou. E discursou dizendo: eu vou fazer o que o povo quer. Passou a usar expressões como meu exército. Quem governou o Brasil nesse período foi, em parte, o Paulo Guedes, contendo algumas maluquices e outras não, e o Centrão, por intermédio do orçamento secreto. Então essa conversa do Flávio contra o Centrão é uma conversa contra o Centrão, porque isso, de novo, ele precisa falar a linguagem do sistema. Ele falando a linguagem do sistema, ele mobiliza muita gente. Olha, a política, tudo errado, não sei o que, tal, e tem Banco Master, e esses caras ligados ao Banco Master. Não é? O Flávio precisa ter a certeza de que ele não aparece, ele não sei, não tem ideia. Não sei porque eu não tenho nada para vazar. Mas está atingindo todo mundo. Olha, uma forma que você tem de tentar conseguir apoio é partir para porrada
para eventualmente, se vencer, oferecer proteção. Compreende? Então, ok. Vocês não querem ficar comigo? Então, porrada, seus sequelados, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, precisa do apoio, precisa estruturar palanques. E aí, evidentemente, o apoio do Centrão é muito importante. Não por acaso, ele fala isso no Rio Grande do Norte. Do Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha dele, né? Mas aí a gente precisa lembrar, né? O Lula no Nordeste obteve 69,34% dos votos em 22 e o Bolsonaro 30,66%. O que a campanha do Flávio tem, isso ele já tem definido, eles dizem, nós precisamos, porque hoje, segundo os institutos, tem um empate entre os dois, Lula e Flávio. A vitória do Lula em 2022 foi de 1,8 ponto a diferença. Se você divide por 2, dá 0,9, né? 0,9 não é isso? Foi muito pequeno. Então eles dizem, nós precisamos aumentar nossa margem no Nordeste. E você vê que tem aí o peso do Nordeste. E consideram aumentar a margem em São Paulo. Em São Paulo, daí a preocupação do Lula com São Paulo também. Em São Paulo, agora eles têm uma situação mais favorável do que eles tinham em 22, porque tem o Tarcísio. Então, em tese, é favorável. Então, a parte de São Paulo, eles acham que eles já conseguem aumentar a diferença. Prefeitura de São Paulo, na cidade de São Paulo, o Lula ganhou, perdeu no estado de São Paulo. Hoje tem um prefeito que está ligado ao bolsonarismo de maneira entusiasmada, para valer. Então, essa coisa de falar isso no Nordeste é para tentar ganhar esse espaço no Nordeste. Tem outros eventos adversos para o PT, por exemplo, o Datafolha acaba de dar uma pesquisa no Ceará, o Ciro está ganhando Eumano segundo o Datafolha. Ciro Gomes, que está no PSDB e virou, e hoje é um antipetista fanático. Próximo dos bolsonaristas, é possível que se faça uma aliança. É verdade que no Ceará também a gente já teve viradas no passado, então não dá para saber essa altura. Mas ali no Ceará, por exemplo, 69,97% para o Lula, 30,03% para o Bolsonaro. Eles acham que a gente consegue aí também. Então, tem essa relação com o Centrão aí, essa coisa estranha que obedece à estratégia de falar contra o establishment. Ao mesmo tempo, isso é uma coisa assim, uma advertência, olha, eu posso ganhar e eu ganhando, nós já nos entendemos no passado e evidentemente vamos nos entender no futuro, e no passado nós nos entendemos como? Com emendas, com orçamento secreto. Fazendo essas emendas nesse volume. O orçamento secreto começou lá atrás. Não é verdade. O orçamento secreto, como orçamento secreto, foi no governo Bolsonaro. Emendas do relator sempre houve para ajeitar coisas. No volume que virou, não, foi no governo Bolsonaro. Sim, a gente vai se entender a respeito dessas coisas, e a gente tira a esquerda, os progressistas que nos incomodam. Então, no momento a gente bate em vocês, mas também é uma batida para chamar para conversa. Com a terceira via, propriamente, com o Kassab, aí eu já não sei se a coisa não passou um pouco do ponto. Eu acho que se não tiver um candidato do PSD agora, as coisas para o Kassab ficam bem complicadas. Para quem, enfim, é tido como grande articulador da política nacional, um dos grandes. E ele realmente é muito bom, mas acho difícil agora não ter um candidato. Mas diz o Flávio, não é sequelado. Por exemplo, o Flávio foi no Paraná e fechou um acordo com o Sérgio Moro. Isso é uma coisa que uma hora a gente ainda precisa trazer aqui no detalhe.
as coisas que Flávio e Moro um do outro. Na política isso não é tão raro assim, mas de qualquer modo eram coisas sérias, né? Eram coisas sérias. O Moro acusou o Bolsonaro de atuar para proteger o Flávio da investigação de crime. E eles se entenderam por lá, pelas costas de Ratinho. Né? Então, aí vem coisas como sequelado, o Centrão não presta, o Centrão está com medo. Né? Volta a campanha do general Heleno, se gritar pega Centrão, não sobra um, meu irmão. Isso para a campanha funciona, evidentemente. Bom, vamos dizer a coisa óbvia, né? Quem quer que ganhe vai ter que governar com o Centrão, senão não governa. Então esse ataque ao Centrão não é um ataque para valer. É um ataque meramente eleitoreiro. Ou por um acaso o Flávio está dizendo que pretende governar sem o Centrão. Bom, considerando que se ele ganhar, ele não governa com os progressistas, não vai conseguir governar só com o PL, vai governar com quem, Rafael? Com o Centrão. Né? Então, um discurso da insinceridade essencial. Antes da gente passar para a próxima, só queria dizer que você canta bem melhor do que o general Heleno, tá? Da próxima vez que precisar colocar, a gente faz essa comparação. Você sabe que é um convite permanente que eu recebo, assim, ou para me candidatar, ou para virar cantor, e mas é essa coisa, né? A gente, múltiplos talentos, não, né? Exatamente.